pessoal, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje o tema da aula é drenagem linfática manual. O objetivo é que a gente entenda mais um dos recursos da massoterapia. Na verdade, ela se distingue um pouco, ela se afasta um pouco da massagem clássica. Ela nem lança mão mais dos recursos da massagem clássica, ela não usa mais os termos comuns, né, da massagem clássica, mas ela é também muito associada à massoterapia, né? Então, é importante a gente conhecer, revisar alguns conceitos do sistema linfático, entender a sua importância e como a drenagem linfática pode contribuir tanto para o bem-estar, para o relaxamento e bem como para o tratamento de algumas disfunções do sistema linfático. O objetivo da aula é apresentar a técnica em si, né? Falar um pouquinho dos efeitos fisiológicos, dos benefícios que a técnica faz, das indicações, né, dessa técnica, das suas contraindicações, porque como ela lida com um sistema muito importante, existem contraindicações também importantes. Alguns fenômenos, né, a fisiopatologia dela, né, quanto do processo de lesão, quanto das disfunções, o que pode causar, e a gente vai falar do linfedema, que é uma das clínicas que a fisioterapia atua bastante, então é importante a gente entender um pouquinho de linfedema e quais técnicas da drenagem a gente pode estar utilizando. É importante a gente só fazer uma introdução a respeito do sistema linfático. Eu gosto muito do que o livro de fisiologia médica, o Guyton, fala a respeito do sistema linfático. Ele o considera o lixeiro do corpo humano. O lixeiro não no sentido ruim, mas no sentido positivo, de que se o sistema linfático deixar de funcionar, em 24 horas a gente acaba indo a óbito. Então, só para a gente entender a dimensão e a importância desse sistema, embora a gente não dê muita atenção a ele, né? A gente, na verdade, não é que dê muita atenção, a gente não pensa muito na sua função, a gente sabe que ele está funcionando ali, mas ele só vai ter impacto quando ele parar de funcionar. Então, o sistema linfático é um sistema de limpeza do organismo, responsável pela retirada do excesso de líquido. Isso é importante para a gente considerar todo o metabolismo celular e os líquidos intersticiais e essa dinâmica, a importância dessa dinâmica equilibrada, né? Bem como retirar as proteínas, detritos celulares ou qualquer tipo de material que fique nos espaços teciduais. Esses capilares são capazes de reabsorver a grande parte dessas substâncias, né, que extravasam para dentro do tecido. A sua parede tem capacidade de absorver macromoléculas. Isso é muito importante para ajudar nessa limpeza tecidual. Apenas 10%, né, do que se tem é captado para o sistema linfático, então a gente ainda tem grande quantidade de substância no interstício, isso também é importante. A quantidade de linfa produzida no dia, formada no dia, de 2 a 4 litros, então há uma grande quantidade de linfa. Então nós somos um ser muito hídricos, né? Então a gente tem bastante quantidade de água dentro da gente, e uma das principais características, né, das funções celulares é ter grande quantidade de água. Aqui, do ponto de vista anatomofisiológico, né, vamos dizer assim, de como é o sistema linfático, é bem interessante porque a gente precisa sempre entender um pouquinho de célula endotelial, que é aquela célula que se justapõe uma à outra, gerando pequenas válvulas, né? Então, como ele é um sistema drenante e que ele auxilia o sistema venoso, ele precisa ter a sua parede celular de grande permeabilidade, né? Então, nem todas as moléculas do líquido tecidual passam para os capilares sanguíneos por conta da característica da parede dos capilares sanguíneos. Diferente do endotélio capilar do sistema linfático, que como as células são justapostas, elas permitem, por diferença de pressão, a passagem de moléculas grandes de dentro do tecido para dentro do capilar linfático. E o interessante é que o capilar linfático, ele finaliza sempre num fundo cego, né? Então, ele é um compartimento fechado. Então, ele vai passar por todos os tecidos fazendo essa retirada e vai ter um sentido único
né? Ele não tem um fluxo bidirecional, ele é unidirecional. Moléculas de grande tamanho são recolhidas pelos capilares linfáticos e assim conduzidas pelo seu sistema. Sua estrutura é importante para permitir esse fluxo contínuo, não retorno da substância para dentro dos capilares. Só num esquema bem rápido, né? Como que a gente distribui? Então, se a gente olhar nesse esquema anatômico dos vasos linfáticos, a gente vai observar que, paralelamente a todo o sistema circulatório, eu tenho uma trama de vaso linfático fazendo essa captação das substâncias que estão no interstício, fazendo essa filtragem e devolvendo para o sistema venoso, para fim de continuar o sistema circulatório. Então, há um equilíbrio para controle hídrico do corpo, para evitar que haja acúmulo de líquido em qualquer parte do organismo. Ele é composto por capilares linfáticos ou vasos linfáticos iniciais, pré-coletores ou pós-capilares, né, são os que vão estar mais próximo ao linfonodo, os coletores aferentes e eferentes, os que chegam e os que saem, os que chegam trazendo toda a linfa que vai ser filtrada por esse linfonodo, e o que sai levando toda essa linfa que já foi filtrada e assim para conduzir o processo. Os troncos e os ductos. Os troncos são os linfonodos mais calibrosos, né, que acabam absorvendo a maior quantidade, né, então estão ligados à região do tronco, as regiões que acabam, mesmo dos apêndices, que acabam absorvendo tudo que chega das extremidades. Aqui uma área ampliada de um linfonodo para a gente entender um pouquinho, né, das suas estruturas, os linfonodos aferentes, os que vão chegar, uma grande região interna com macrófagos que vão fazer a fagocitose e o processo de retirada, ou mesmo de morte celular, ou mesmo de processo de defesa de possíveis bactérias ou vírus que chegam, né? E os capilares, os vasos linfáticos eferentes que vão estar levando a linfa já tratada. Essa região, né, muito densa aqui que a gente pode ver com macrófagos, esses linfonodos localizados em várias regiões do corpo, então a gente sempre conhece um muito popular, né, um da região cervical, que em processos inflamatórios nessa região ele pode ficar com o seu volume demasiado, que as pessoas popularmente chamam de íngua. Então ele tem uma função extremamente de catalisador de processos inflamatórios, né? Na verdade, de perceptor de processos inflamatórios. Então, uma vez que por ele, né, ele é um filtro, se há algum vírus ou bactéria que acabe gerando algum processo inflamatório nessa região, a gente vai sentir pelo aumento do volume dos gânglios, né, dos gânglios linfáticos. É muito importante considerar sempre que eles caminham paralelamente à corrente, ao sistema venoso. Então, eles se conectam através de veias comunicantes nesse processo todo dos tecidos próximo do capilar venoso. Eles vão conduzir a linfa no sentido ascendente, né? Então unidirecional. Eu gosto sempre de falar isso para a gente entender até um dos princípios da drenagem linfática. Nós temos vasos linfáticos superficiais e vasos linfáticos profundos. Os superficiais, eles estão colocados imediatamente sobre a pele, são na grande maioria, chegam a ser 90% do que compõe o sistema linfático. Os profundos já são em menor quantidade e eles estão mais próximos das veias profundas, fazendo essa mediação. Aqui só uma dinâmica, só para reforçar um pouquinho o entendimento hídrico dessa troca do sistema linfático para o sistema venoso. Então, é muito importante a gente entender essa dinâmica de pressões, né? Então, quando eu tenho grande quantidade de pressão dentro de um capilar, essa pressão vai acabar indo por interstício, e esse interstício, uma vez ele ficar engurgitado, cheio de líquido, vai levar para o capilar linfático, faz essa mecânica de absorver uma quantidade.
Então, os capilares linfáticos são formados por lamelas, né? São como se fosse... Aí aqui a gente pode observar, né? Só para a gente entender essas justaposição das células endoteliais, né? Que chama de lamela, elas formam esse espaçamento. E esse espaçamento é que permite a passagem das substâncias e mesmo de macromoléculas. Então, a ideia é, quando eu tenho muito líquido no interstício, eu gero uma pressão maior nessa região, essas lamelas se abrem, né, porque vai gerar uma pressão, enchendo, tornando os vasos cheios, né? À medida que, como o capilar linfático ele é unidirecional, as válvulas que o compõem, que vão estar nessa região, vão conduzir a linfa no seu trajeto. Então, para que o tecido mantenha sempre uma quantidade ótima de líquido, essa dinâmica tem que estar acontecendo corretamente. A linfa tem que estar fluindo corretamente. Então, reforçando o que a gente já entendeu, né, sobre ser unidirecional, então ele tem o sistema linfático, ele tem um sistema fechado, né, então ele fundo cego, que a gente pode falar, né, composto pelas suas lamelas e pelos poros dessas lamelas, né, que acabam permitindo a entrada de líquido para dentro do tecido. É importante entender que essas próprias lamelas, elas formam pequenas válvulas que vão manter a linfa num único caminho, evitando refluxo. À medida que essas linfas vão vindo dos tecidos mais distais, elas vão desembocar em coletores, né, em ductos maiores. Então, sempre no sentido e impede o refluxo. Então, é muito importante a gente entender isso para a gente entender a técnica que a gente aplica. Aqui só um resumo dessa sequência. Os capilares linfáticos, desculpa, eles, juntamente com os vasos linfáticos iniciais, eles se juntam aos pré-coletores, chegando aos coletores aferentes, aos gânglios linfáticos, aos coletores de saída, os eferentes, aos ductos linfáticos, que depois acabam desembocando no sistema venoso. Então, do ponto de vista anatômico, aqui a gente pode ver pelo mapa vários gânglios, né? Então, as regiões do corpo e os gânglios que representam, então, os gânglios axilares, os gânglios claviculares, os gânglios inguinais ou da virilha e os gânglios do pescoço. E esses gânglios são em maior número, né? Portanto, um grupo de gânglios maiores, porém, eles são alimentados pelos outros pequenos gânglios que compõem todo o segmento corporal. Em diversos pontos, então, eu tenho o que a gente chama de rede linfática, né? Composta por esses gânglios ou nódulos linfáticos. A partir do momento que a linfa ganha toda o corpo em si, ela passa por dentro desses gânglios, aonde ela é filtrada e assim até chegar no coração. Então, é muito importante a gente entender que os gânglios, eles precisam estar na sua função ótima. O que é uma função ótima? Na sua capacidade de absorção e filtração. Isso é um processo fisiológico natural, mediado pelo movimento em si, né? Então, como o nosso corpo humano também é mediado pelo movimento, o sistema circulatório, o sistema venoso e o linfático, mais ainda. Então, eu preciso do movimento para ativar juntamente com o sistema venoso uma boa função do sistema linfático. Aqui para a gente entender alguns grupos que a gente vai abordar durante a técnica de drenagem, o grupo supraclavicular, o grupo axilar, epitroclear, né, na região de prega do cotovelo, inguinal e o poplíteo. Então, esses 5 grupos são os que a fisioterapia vai mais procurar liberar, descongestionar, evacuar, como a gente vai dizer, né? Para fim deles estarem sempre com a sua capacidade
máxima, né? Então vamos considerar um gânglio linfático como se fosse uma pequena esponja. Então ele absorve tudo o que chega, consequente, macromoléculas, proteínas, enfim. E com a drenagem, o objetivo é ajudar esse líquido que acabou sendo absorvido por essa região, passar por essa região e seguir o seu caminho. Então, nós temos uma abordagem muito grande na região axilar quando a gente trata do câncer de mama. A gente tem uma abordagem muito grande na região inguinal quando a gente fala em linfoedemas de membros inferiores. Então, a gente vai ter áreas que são de maior atenção. Mas do ponto de vista de bem-estar, do ponto de vista de edemas por motivos de causa secundária, o corpo todo vai sofrer a influência de uma obstrução em um gânglio, seja onde ele estiver. O que é a linfa, então? A linfa é esse líquido, né, intersticial que vai estar dentro do vaso linfático. Então, a partir do momento que o líquido intersticial entra para o sistema linfático, ele recebe o nome de linfa. Ele é rico em água, proteína, mucopolissacarídeos, lipoproteínas, ácidos graxos completos, algumas bactérias ou mesmo vírus e fragmentos de célula. É importante saber, lembrar lá atrás que a função dele é ser um lixeiro, então ele vai estar transportando tudo o que não coube, ou que não serviu, ou que estava de excesso dentro do interstício. O corpo humano tem mais de 10 litros de linfa, representando 16% do peso corporal, então é bastante. A sua característica é de movimentação lenta, então 100 ml por hora, ou mais ou menos 1 a 2 ml por minuto. Então, a característica do sistema linfático é ser lento. Os movimentos do capilar linfático é mediado pela contração muscular. Então, a partir do momento que o músculo se contrai, ele vai ali transferindo lentamente. E a característica do seu tecido endotelial, ele se fecha muito facilmente. Às vezes, esse fechamento, esse colapso, obstrui por um tempo o fluido do líquido, né? Então, é muito importante que ele esteja livre para fluir naturalmente. O fluxo linfático total, então, chega de 2 a 4 litros por dia. Então, a ideia é que esse líquido esteja fluindo de forma harmônica diariamente, né? Então, por isso aí a ingesta de água. Quando o sistema linfático sofre algum tipo de alteração do seu ponto de vista fisiológico, aí nós temos um processo fisiopatológico que vai desencadear um fenômeno anormal. Um fenômeno anormal no sistema linfático ganha o nome de linfedema, ou edema linfático, que se caracteriza pelo acúmulo anormal do líquido nos tecidos subcutâneos, no interstício, produzido pela insuficiência do sistema linfático, seja pelo nódulo linfático, seja pelo seu trajeto. A partir do momento que eu tenho essa retenção, essa estase nesse sistema, eu vou ter um aumento do volume daquele segmento. Esse aumento do volume vai gerar, que recebe o nome de edema, ele pode ser do tipo transsudato, um edema apenas de um líquido que se retesou no tecido, de característica límpida, sem característica de processo inflamatório. Ou do tipo exudato, que daí já é um líquido de uma característica um pouco mais densa e com característica de processo inflamatório. Então, o que interessa para a gente é entender que uma vez que o sistema linfático passe a não funcionar de maneira harmônica e fluida, ele pode entrar num processo de insuficiência, gerando o que a gente vai chamar de linfedema. O excesso de líquido anormal traz consigo, né, esse problema, né, do acúmulo de proteínas, leucócitos, que pode gerar um processo de inflamação por ter consigo o seu processo de fibrose ou de ação fibrinolítica. Uma vez entrando num processo de ação fibrinolítica, eu posso, aquele tecido que ora tinha um líquido fluido, embora tivesse estagnado,
ele pode, vamos usar a palavra, endurecer, tornar-se um edema crônico endurecido por tecido fibroso. E aí o que vai trazer muito transtorno no processo de reabilitação e na qualidade de vida do indivíduo. O linfedema ele é dividido em dois tipos, em primário e secundário. O primário, ele geralmente é congênito, né? Ele é precoce, mas de evolução progressiva, ele vai gerar grande volume do membro, né? Porque depende do que o desencadeou, mas a resposta é rápida, isso é comum na primeira infância. Pode também estar associado a desequilíbrio hormonal, próximo ao período menstrual, a percepção de edemas em extremidades. Isso pode estar ligado às disfunções ou mesmo pode estar ligado à má formação do próprio tecido linfático. Quando isso acontece, o edema se torna persistente e às vezes crônico de pouca característica de reversão. O linfedema secundário ele já é quando ocorre por obstrução do sistema linfático, principalmente nos linfonodos. Ele está muito associado a infecções, a processos de metástase por tumores malignos, como eu dei o exemplo do câncer de mama, após radioterapia, ou mesmo por compressão dos vasos linfáticos, por tecidos de cicatrização do tipo fibrinolítico sobre os linfonodos, ou mesmo com a presença de filariose. Geralmente, os linfonodos atingidos são os grandes grupos. Então, a gente tem do câncer de mama, a gente pode falar do grupo axilar e da filariose, o grupo inguinal. Mas a gente pode ter complicações em outras regiões, mas os mais atingidos são esses grandes grupos de extremidades. Aqui nós temos um exemplo de linfedema primário. Podem notar o volume do segmento, a presença de líquido no tecido, dando o aspecto de edema, de volume. Então, vale identificar o fator causal e verificar as estratégias para tratamento. Então, esse é o primeiro momento do ponto de vista clínico para estabelecer o pleno diagnóstico. Aqui nós temos um linfedema secundário, eu coloquei de membro superior, porque para fisioterapia é uma clínica muito comum nas mastectomias radicais, né? Quando há o esvaziamento axilar, a retirada dos linfonodos para que haja, é uma medida também de tratamento para evitar a disseminação. Então, é importante a gente observar os resultados da retirada do linfonodo e o aumento do volume do segmento do qual ele fazia essa drenagem. Aí, salientar que um tratamento bem feito de drenagem, de movimentação, de compressão, gera resultados super positivos, melhora na qualidade de vida e bons prognósticos do ponto de vista da funcionalidade do segmento. Aqui nós temos uma imagem de um linfedema de membro inferior, observar o volume de um segmento em relação ao outro, os impactos que esse edema pode causar, tanto para a marcha quanto para a funcionalidade, mas mesmo serve para um protocolo bem estabelecido, uma sequência de drenagem bem realizada, pode promover qualidade de vida, alívio de dor, de cansaço e de fadiga para o indivíduo que sofre dessa disfunção. Então, sobre a drenagem linfática manual, é muito importante porque por muito tempo ela foi associada à drenagem modeladora. Então, quando se pensava em drenagem linfática manual, se pensava em movimentos bruscos, movimentos com força, movimentos que alguns relatavam que movia gordura de um lado para outro, que tiravam, reduziam medidas, enfim, se vendeu uma espécie de milagre a partir dessa técnica. Então, quando se fala em drenagem linfática manual, quando se fala em drenagem linfática, todos os movimentos são suaves. Não há movimentos bruscos, não há velocidade, não há rapidez. Por quê? Porque o sistema linfático em si, a sua fisiologia é lenta. Então, se eu sei que é um sistema lento, que é um sistema delicado,
toda vez que eu executar força, velocidade, eu já inibi a ação desse sistema, eu estou trabalhando com outras estruturas e não estou fazendo drenagem linfática. Isso é muito importante salientar, porque quando uma pessoa vê um vídeo de drenagem linfática, ou mesmo recebe a técnica, né, acaba se beneficiando da técnica em si, não entende, fala, mas nossa, é só isso? É, só isso, a palavra certa é, porque nesse caso os movimentos são bem suaves, discretos, com a finalidade de ajudar o sistema linfático a trazer com melhor eficiência a linfa para o seu destino final. O objetivo, então, é drenar o excesso de líquido que acumula no interstício, de forma a manter esse equilíbrio e essa pressão hidrostática. Então, a drenagem linfática serve só para disfunção? Não, serve para todos nós. Ela traz benefício para qualquer pessoa. Então, se você pertence a grupos que acabam sentindo mais uma presença de edema no segmento corporal, você se beneficia. Ah, não, do ponto de vista estético, também. Porque essa movimentação, esse auxílio ao sistema linfático, ele vai trazer benefícios extremamente importantes para o corpo humano. Então, lembrar que a função do sistema linfático é limpar. Então, se ele tem uma função efetiva, uma função de qualidade, os resultados serão vistos na pele, na musculatura e na qualidade de vida das pessoas. Então, quais são os efeitos, né, da drenagem linfática? Então, do ponto de vista, os efeitos fisiológicos, né, a favorecer a evacuação de macromoléculas, então, que não serve para dentro do tecido, do interstício, vai ser transportado pela linfa. Aumentar a velocidade da linfa, como considerar, né, que ela vai levar para ser filtrada, então é importante que ela atinja esse objetivo. Estimular a contração da musculatura lisa, né, dos vasos linfáticos, prevenir a formação de fibrose através da remoção de proteínas, isso é importante, produzir relaxamento das fibras musculares, né, também melhorar as condições de absorção intestinal, atuando na motricidade das alças intestinais. Então, lembrar lá que tem a cisterna do quilo, que também vai estar absorvendo a linfa, então isso melhora toda a capacidade intestinal pela grande quantidade de água de linfa que vai estar circulando por ali. Aumentar a captação de oxigênio para os tecidos, isso todo movimento tecidual promove. Aumentar a quantidade de líquido que vão ser eliminados, né? Então as pessoas falam, depois que se recebe a drenagem linfática, o resultado certeiro é aumento da urina, enfim, algumas pessoas respondem rápido, outras não, mas sim, haverá um aumento da filtração, aumento da velocidade de cicatrização dos ferimentos, porque você melhora toda a vascularização, toda a oxigenação tecidual, todas as respostas de processo de cura e reparo serão efetivas. Aumento da capacidade de reabsorção de hematomas e equimoses, mesmo princípio, se você melhora a irrigação do tecido, as respostas são melhores também, além de promover um relaxamento e o bem-estar. Contraindicação. Então, assim, quando eu lido com o sistema linfático ou mesmo com o sistema circulatório, há algumas contraindicações que a gente deve ficar atento, sim, principalmente se for sem indicação médica, sem acompanhamento médico, uma pessoa que faz poucos controles. Primeiro, contraindicado processo infeccioso, seja ele de origem virótica ou bacteriana, com febre ou não, né? Então é importante saber que em processos infecciosos agudos eu não vou mexer com um sistema que a função dele é filtrar justamente esses processos. Flebite, trombose, tromboflebite, qualquer distúrbio vascular agudo também não, porque qualquer lesão na parede dos vasos pode gerar processos de trombose e isso pode causar muito mais malefícios do que benefícios. Edemas oriundos de insuficiência renal, bem como eu falei, né, que o objetivo é melhorar a filtragem. Se um rim já está sobrecarregado, não tem indicação. Diabetes, né, por conta da característica da parede das artérias, resistência nas artérias, podendo gerar também mais malefícios do que benefícios. E a insuficiência cardíaca descompensada,
se não tiver recomendação médica ou se não tiver um apoio médico, é melhor não realizar. Hipotensão e hipertensão arterial também, de modo descontrolado, descompensado. Arteriosclerose, né, em processo avançado. Tumores malignos, somente com prescrição médica, se nós estivermos falando de massagem conforto, que não é o caso da drenagem linfática exclusivamente. Mas a gente vai ter sempre que estar ancorado com uma opinião médica. E as doenças de pele, sejam elas dermatite ou as dermatoses. As indicações, né? Insuficiência venosa, desde que não esteja na fase aguda. Linfedemas, primário ou secundário. Contraturas e tensão muscular, por conta dessa estase circulatória. Estados pré e pós-operatório, principalmente do ponto de vista da cirurgia estética, é muito recomendado, a fisioterapia tem grande atuação. Edema gestacional, por conta, né, do que a gente já estudou quando falou em massagem na gestante, uma das estratégias para gerar conforto para a gestante é a drenagem linfática. A síndrome pré-menstrual, na dismenorreia primária também, que pode causar edemas em membros inferiores, ou pelo menos a sensação de edema. Então, tem boa indicação a drenagem linfática. No fibroedema geloide, ou a celulite, né? Também tem boa indicação a drenagem para melhorar a oxigenação tecidual e principalmente a formação de fibrose. Cirurgias plásticas, né? Tratamento coadjuvante da cicatriz hipertrófica e nos edemas faciais. Então, a drenagem linfática também se ancora bem nos edemas faciais, nos tratamentos faciais. Sobre a drenagem linfática, é muito importante lembrar a pressão. Então, lembra que eu falei no começo, não há pressão, não há velocidade. É uma técnica lenta. Então, deve ser suficiente para propiciar, né, a movimentação do líquido para dentro dos capilares. Então, são pressões levíssimas. Então, o que é uma pressão leve? De 30 a 40 milímetros de mercúrio seria o aumento, seria a pressão suportada de modo que não há fechamento dos capilares linfáticos. Então, é uma pressão leve, um toque a ponto de sentir apenas, né? Então, eu não farei pressões profundas, mas eu farei pressões suaves. O ritmo é uniforme, regular, ininterrupto, sempre adaptado ao tecido a ser tratado. Então, vai variar da região que eu vou tratar, quais vão ser as áreas que eu vou liberar primeiro, e o sentido que eu vou estar realizando isso. Então, é muito importante a gente lembrar, né, que o movimento é lento e que o sistema linfático ele é composto, né, da contração dos linfângions, né, que são estruturas que se formam atrás das válvulas, após as válvulas, né, entre as duas válvulas, eu vou dizer assim. Ele impede que o fluxo retorne e aí ele vai ajudando esse bombeamento a acontecer, né? Então ele se forma juntinho com a válvula e vai gerando essas bolsinhas, levando o fluxo continuamente. Então é importante lembrar que, como eu disse, o livro de Fisiologia Médica, ele descreve que pressões excessivas causam fechamento desses coletores, né? O funcionamento desse linfângion, ele é fazer com que as fases de preenchimento aconteçam e a linfa siga o seu trajeto sem refluxo, né? Gerando essas contraçõezinhas que a gente chama de contrações reflexas. A ideia, então, por descrição fisiológica, de 6 a 10 segundos, isso acontece, essas contrações fisiológicas, contrações reflexas, acontece para mover a linfa. Então, ela vai sendo mediada pelo sistema circulatório, pela movimentação das estruturas, mas de 6 a cada 6, 10 segundos, esse linfângion dá como vou dizer, uma pulsada, de modo que ajude a conduzir essa linfa.
Então, lembrar disso, lembrar que pressões excessivas também vão bloquear esses fenômenos. O trajeto ele vai sempre seguir a anatomia do local, né? Em que sentido? Então, drena-se membro superior de distal para proximal. Proximal vai ser a raiz do segmento, então eu tenho, se eu considerar o membro superior esquerdo dos dedos, cotovelo, eu vou drenar para a axila, então o meu tronco maior é a minha axila, então eu preciso conhecer essa região mais proximal e assim entender a região mais distal. O que a gente considera 6 pressões, 3 séries. Então, 6 compressões, dou um intervalo de descanso, 6 compressões, intervalo de descanso, 6 compressões e mudo de região. A drenagem linfática ela foi descrita por 2 pioneiros, né, no entendimento e nos benefícios dela. Primeiro foi Emil Volder, né, que ele foi em 1936, ele já teve experiências com drenagem linfática. O que difere Volder de Leduc e o que a gente usa mais hoje é Leduc, é que Volder associava os movimentos da drenagem com movimentos passivos corporais, né? E ele entendia que se iniciasse pela região do pescoço, ele estava liberando todos os gânglios, porque ele considerava que ali fosse o ponto de maior absorção, que os gânglios do pescoço fosse o ponto de maior pressão. Associado aos movimentos, essa drenagem seria mais efetiva. Leduc, por sua vez, ele usa alguns movimentos de Volder, por exemplo, as manobras de evacuação, de absorção, de balacelete, ele usa também, só que ele considera mais importante drenar as regiões proximais antes de encaminhar o fluxo linfático. Então, o que a gente observa hoje, que a lógica de Leduc cabe mais para o que a gente vive, né? Para o entendimento fisiológico. Então, se eu libero as regiões proximais, as regiões distais vão fluir melhor. As manobras de drenagem linfática descritas por Leduc, sendo as duas mais importantes, é a de evacuação e a de captação. A de evacuação é proporcional ao aumento do fluxo linfático na região proximal, deixando descongestionada e preparada para receber as de outras regiões. Então, quando ele chama de evacuação, ele entende e ele descreve que os grandes grupos devem estar descongestionados, considerando como uma esponja, devem estar vazios para receber o que vem. Então, o primeiro passo da manobra da drenagem linfática é evacuar as regiões mais proximais, as regiões maiores. E captação é a partir do momento que eu começo a trazer os líquidos excedentes, né, de regiões mais distrais para essas regiões mais proximais. Então, o líquido, ele vai vir sempre, né, nesse sentido ascendente, né, no único sentido, considerando sempre uma região distal para proximal. Então, aqui a gente tem um exemplo da manobra de evacuação na região inguinal. Então, eu vou liberar toda essa região, da região de gânglios, nos movimentos de compressão ou pressão, né, suaves, de intermitentes. 6 pressões, libero. Aí eu fiz essas repetições, aí eu posso ir para a região de joelho, né? E vou drenar a coxa para essa região. Para eu drenar a perna, eu tenho que desobstruir os gânglios poplíteos. Aí eu faço a mesma coisa. 6 compressões, 3 séries, para eu drenar o pé e a perna para a região de joelho. Bem? Aqui, outra sequência, usando os movimentos associados. Aqui a gente já tem o movimento de bracelete, que daí ele faz parte do movimento de captação. Agora eu trago o que está na região da coxa para a região inguinal, do qual eu já evacuei, eu já liberei. As manobras que vão ser associadas à drenagem linfática
Pressão, compressão do linfonodo, né? Então, geralmente, nas regiões proximais, eu vou fazer esses movimentos de pressão e compressão. Manobra com o círculo dos dedos, então eu posso usar os dedos para fazer, posso usar o polegar, posso usar a associação dos dois, e a pressão com o bracelete. Essas são as manobras essenciais da drenagem linfática. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, da manobra com os dedos e a manobra com o polegar. São esses movimentos de caminhar suave, no sentido ascendente, para as regiões ganglionares, para que seja feita a absorção. Aqui mais um exemplo, né? Então, eu tenho na imagem de cima uma manobra de bracelete, levando para a região inguinal, e na imagem de baixo eu tenho uma manobra de ascendente com os dedos, levando para a região poplítea. Aqui eu tenho o membro superior, né? Então eu tenho uma manobra de compressão e esvaziamento da região axilar, e na imagem de baixo eu tenho o movimento de bracelete ascendente, levando para a região axilar. Então, a ideia é sempre, né, agir esvaziando essa região antes de trazer. Aqui eu tenho eu posso pensar de duas formas: da região da prega do cotovelo até a axila, eu dreno a axila, e eu posso trabalhar punho e dedos até a região de prega do cotovelo, onde eu tenho também gânglios que eu também posso esvaziar e fazer esse trajeto. Aqui é só um esquema para a gente lembrar os trajetos para onde eu posso enviar a linfa, né? Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu vou ter regiões aqui e eu vou estar trazendo toda essa linfa para essa região. Aqui, né, na região posterior, eu também vou estar levando para a região que vai estar aqui na prega do cotovelo, no gânglios, nos linfonodos epitrocleares. Aqui eu já tenho, quando eu estou drenando o tórax, eu posso levar para a região inguinal, como eu posso levar para o ducto mais central, também na cisterna do quilo. Quando eu estou olhando na visão posterior, eu vou drenar também para essas regiões. Então, se eu estou próximo da axila, eu posso drenar para a região de axila, e a mesma coisa aqui para a região inguinal. A região cervical drena bem na região supraclavicular, onde eu tenho alguns linfonodos, então eu posso liberar essas regiões e drenar cabeça e pescoço para essa região. Né? Só salientando de novo, então, de forma ascendente, eu libero aqui as regiões poplíteas e dreno para essa região. Libero região inguinal e dreno para essa região, tá? O mesmo para a região posterior. Então, nesse sentido, eu posso drenar para esse lado. Isso aqui é bem importante, é bem interessante a gente observar que eu posso fazer esse trajeto caso esse esteja obstruído, mas é sempre importante drenar cada lado para o seu lado. Aqui foi a referência, né, que eu utilizei para estar elaborando a aula. O material, eu vou divulgar para vocês também alguns vídeos para a gente tentar visualizar a técnica. Eu vou tentar, e eu peço para vocês, se ficar difícil, não entender bem, que vocês coloquem no grupo para que a gente compartilhe essas informações e que a gente possa discutir e encontrar uma melhor estratégia de que vocês consigam visualizar esse movimento, essa técnica de drenagem que é muito frequente na clínica de fisioterapia. Temos atividade no Classroom. Bom estudo a todos!